Fala, rapaziada! Boa noite para nós. Eu voltei, hein? E aí, quem sentiu saudade? Rapaziada, um videozinho hoje rápido e curto e venho com informações, hein? Se você veio pela thumb do vídeo, pelas hashtags, ou se você caiu aqui de paraquedas, deixa o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, com os inimigos e também com a sua sogra, que é muito importante a sua opinião e a dela também. Caso você não tenha sogra, arrume uma, porque o tempo passa rápido e amar é bom demais. Rapaziada, hoje vamos falar do assunto Gabigol, certo? Acabou de sair na mídia que o Flamengo e o Gabigol voltaram a conversar sobre uma possível renovação, e não só saiu na mídia, como também saiu informações. O próprio Marcos Braz deu uma declaração ontem na entrevista do Flamengo. Saiu a informação que o Gabigol poderá ter o maior segundo salário do Brasil em renovação com o Flamengo. Então, a gente vai expor alguns pontos aqui e a gente também, obviamente, vai tocar no assunto Tite. Bom, com a demissão do Tite, que eu já fiz um vídeo falando que era esperada a demissão do Tite, promoveram Felipe Luiz de treinador da base do Flamengo para o técnico do time profissional. Isso, obviamente, estranhamente, o time parece que todo mundo tá jogando o seu máximo, tá se dando o seu máximo. Não sei se é porque o Felipe Luiz é um ex-boleiro que praticamente ano passado estava no elenco do Flamengo, ou se por todos queriam derrubar o Tite, que ficou nítido que todo mundo queria derrubar o Tite, os jogadores que estão no elenco do Flamengo. E com tudo isso, com a ocasião da lesão do Pedro, veio à tona que o Felipe Luiz gosta muito do Gabigol, eles eram companheiros, muito amigos, por sinal. O Felipe Luiz tem depositado 100% das suas fichas no Gabigol. O Gabigol jogou muito bem no jogo contra o Corinthians, jogou muito bem, a verdade, o time todo do Flamengo jogou muito bem, o que ficou muito esquisito, ficou muito nítido que eles não queriam titular, que foi mais um fritamento do técnico, de um técnico do Flamengo. Eu fiz um vídeo recente, acho que provavelmente vocês devem ter visto, vocês já são inscritos no canal há algum tempo a mais. O estranho caso do time do Flamengo, que joga muito bem, quando acaba de sair um treinador lá que não estava se dando bem com o elenco. E com o Tite ficou muito nítido. Eu acho que, para mim, assim, é bem claro que deve ser muito difícil trabalhar com o Tite. Ele tem cara de ser um técnico meio ranzinza. Sim, para mim, ele tem um cara de ranzinza. Ele tem cara de ser teimoso. E ficou muito claro para mim que os caras não queriam mais ele lá. Os caras se cansou do jeito dele treinar, da tática dele, se cansaram e falaram, não quero mais esse cara aqui. E só que a culpa caiu só para cima do Gabigol, né? A culpa caiu só para cima do Gabigol. É o que a gente fala. Grandes cargos vêm com grandes responsabilidades. Gabigol provavelmente tem o salário mais alto do elenco do Flamengo. Provavelmente eu não estou trazendo porque eu não tenho aqui exato agora. Provavelmente tem o salário mais alto do Flamengo. Ele é o cara mais midiático desse time. Provavelmente ele é o cara no meio do futebol mais midiático dos jogadores em atividade. Ele é o mais midiático, ele é muito midiático mesmo. Então a culpa caiu para cima dele. E ele fez por onde também a culpa caiu para cima dele. O Gabigol já não está jogando nada praticamente há 3 anos. O Gabigol não está jogando nada parecido com o que ele jogava. Então, assim, o Gabigol tem a culpa dele no cartório, mas ficou bem mais para ele essa culpa. A culpa caiu toda para cima dele de uma coisa que foi o elenco inteiro do Flamengo. A gente já viu isso com... eu vou falar aqui, eu não vou falar talvez na ordem. A gente viu isso com o Domenech Torrent, logo quando o Jorge Jesus saiu. A gente viu isso com o Paulo Souza. A gente viu isso muito com o Sampaoli. A gente viu isso porque logo depois... Antes do Sampaoli tinha o Dorival, então a gente viu muito isso com o Sampaoli, a gente viu muito isso com o Renato Gaúcho, a gente viu muito isso com o Rogério Ceni. Então, assim, eles fritam o treinador que tá lá. Então, se você, meu amigo, grande técnico que está em ascensão, receber uma proposta do Flamengo, não vai para lá, porque eles vão fazer isso com você, se você for querer mandar mais que eles lá. Então, não vá para o Flamengo, não vá se queimar.
Não faça igual o Rogério Ceni, que estava indo bem no Fortaleza e quis ir para o Cruzeiro. Foi fritado lá. Então não façam isso. Então, retomando o assunto Gabigol, então surgiu que provavelmente a renovação gira em torno de 5 anos de contrato. 5 anos de contrato, o Gabigol está com 28, então esse contrato iria terminar lá, provavelmente ele lá com seus 33, 34 anos. E ele iria ter o segundo maior salário da história do futebol brasileiro. E o que eu acho disso? É uma opinião minha. Eu acho que é assim. Todo mundo sabe que eu sou palmeirense, todo mundo sabe que eu sempre cantei a bola do Gabigol no Palmeiras, como em alguns outros times. Porque sim, porque para mim o Gabigol ele é atacante de time grande, ele é um cara que vai levar a mídia, ele é um cara que construiu essa mídia no futebol brasileiro, que é muito difícil conseguir isso. É muito difícil você ver um cara que tá aqui no futebol brasileiro e que constrói essa mídia e que sabe lidar com essa mídia, só que às vezes o Gabigol passa do ponto, isso não é segredo para ninguém. Então ele é sim um cara midiático. Hoje no futebol brasileiro, beleza, tem o Memphis Depay que chegou no Corinthians, tem alguns nomes grandes, mas hoje a única pessoa que talvez seria a maior em questão midiática no futebol brasileiro que o Gabigol, talvez não, com certeza seria o Neymar. Se o Neymar peidar, vira matéria. Então, ele é sim um cara midiático. O Flamengo sabe disso. O Flamengo sabe que ele não estava jogando por causa do Tite, e o Flamengo bancou isso, a diretoria do Flamengo bancou isso. Então agora, torcedores rubro-negros, eu vou precisar da ajuda de vocês. Vamos lá. Tudo na vida a gente tem que colocar numa balança. Vamos colocar o pacote Gabigol nessa balança. Obviamente, só está sendo conversado o Gabigol renovar com o Flamengo pela questão do Tite sair, pela questão do Felipe Luiz assumir o time, pela questão do Felipe Luiz estar bancando o Gabigol. Só está sendo por conta disso, certo? Obviamente, com certeza. Isso é claro para todo mundo. Aí a gente tem que pensar, vale a pena 5 anos disso que o Gabigol fez no Flamengo? Porque o Gabigol há 3 anos não está jogando nada. Ele está praticamente amarrado no contrato dele. Então, vale a pena mais 5 anos disso? Lembrando que quem está bancando ele é o atual técnico que está lá, que é um técnico que é amigo dele e que jogou com ele. Certo? E o Gabigol vai correr por ele. Isso com certeza vai acontecer. O Gabigol vai correr por ele. Então, vale a pena isso, torcedor menguista. Outra coisa também que eu quero saber de vocês. Eu quero saber quanto que vocês vão admitir que a diretoria do Flamengo é juvenil. Felipe, mas por que juvenil? Gente, se você tá vendo que o seu elenco não quer correr para aquele técnico, qual é a obrigação de você, qual é a obrigação da diretoria chegar lá e falar, pessoal, é o seguinte, eu tô vendo que vocês aqui não estão querendo correr igual vocês correram para outro técnico, vocês não estão jogando 70% do que vocês jogam, eu arrisco mais, eu arrisco a dizer 60%, vocês não estão jogando 60% do que vocês jogariam se fosse um técnico que vocês queriam aqui, e assim, a gente não vai mandar ele embora. Obviamente é mais fácil mandar o técnico embora do que mandar um jogador. Aliás, mandar os jogadores. Mas se chegasse e falasse isso lá, conversassem, provavelmente os caras iam cair na real e falar, puta, tá todo mundo percebendo. Se a diretoria tá percebendo, é porque o torcedor já percebeu, os jornalistas já perceberam, e agora acho que a bucha ficou pra gente. Então eles iriam correr mais, eles iriam jogar mais, eles iriam se dar mais em campo. Mas a gente não sabe o quanto o Gabigol era querido pelo elenco, que todo mundo resolveu fazer isso. Acho que não sei se foi uma luta do Gabigol, foi uma luta de todos os jogadores que não queriam lá. Então eu quero saber de vocês, torcedores, compensa ter mais 5 anos do Gabigol? 5 anos ele ganha num salário aí astronômico, o segundo maior salário do país. Então eu quero saber se para vocês compensa isso. Compensa mais 5 anos do Gabigol. Porra, o cara é ídolo, provavelmente aí depois, isso aí eu posso falar pelo que eu vi ele jogar, provavelmente depois do Zico, ele é o atleta mais notável do clube, ele ganhou tudo no Flamengo, só não ganhou o Mundial, ele ganhou tudo, e assim, o que eu sempre defendi, eu falei, o que estão fazendo com o Gabigol lá, o Gabigol acabou de ganhar tudo, quando a própria torcida do Flamengo, que também é muito boa em fritar jogadores e treinadores, a própria torcida do Flamengo começou a vaiar o Gabigol, começou a xingar o Gabigol antes do episódio dele com a camisa do Corinthians. Até aí eu tava discordando legal de vocês, porque o cara ganhou tudo lá, e ele ganhou tudo sendo protagonista. Se você pegar um histórico recente e falar assim, me fala 3 jogadores do Flamengo, todo mundo vai citar o Gabigol. Ou se perguntar, quem é o jogador mais votado do Flamengo? Gabigol, porque é ele, e o cara ganhou tudo lá. O Pedro pode ser o jogador mais importante, mas ele ganhou metade do que o Gabigol ganhou.
entendeu? Então, assim, o Gabigol, ele é, sim, talvez o segundo maior jogador da história do Flamengo, e ele fez por onde ser. Ele não foi levado até lá, não criaram, não foi uma fanfic. Não, ele fez por onde ser o maior, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, certo? Até aí temos um ponto. Aí eu quero saber se compensa esse combo para vocês do Gabigol. E para o Gabigol, assim, cara, provavelmente, se o Flamengo fizer uma proposta dessa de renovação de 5 anos com um salário que estão falando que vai girar em torno aí da casa praticamente dos 2,5, 3 milhões, o Gabigol tem que aceitar sim. Não seja bobo, Gabigol. Você não ganhou dinheiro na Europa porque você não jogou lá. Então você tem que sim aceitar isso aí e se amarrar no contrato. Porra, os caras não ficaram praticamente aí 2 anos querendo fritar você? Faz igual, pô. Faz igual. Só que com contrato debaixo do braço. Se o jogador não quer rescisão, se porventura acontecer qualquer coisa, o Gabigol, a gente propôs a rescisão, ele não quer. Vai ficar amarrado no contrato 5 anos sem jogar, ganhando dinheiro. Ainda vai sair de lá novo, com 32, 33 anos. Ainda vai dar para jogar por um Santos da vida, dá para jogar por um Corinthians, pelo clube que você quiser, porque aqui no futebol brasileiro, você joga em qualquer clube. Em qualquer clube. Meu atacante joga junto com o Calheira. Meu atacante é X, joga. O Gabigol, ele joga-se hoje em qualquer clube do futebol brasileiro e arrisco a dizer, talvez até da América do Sul, ele joga. Então, tem esses 2 pontos referente ao Gabigol. A minha opinião particular, se eu sou o Gabigol, obviamente eu aceito a proposta do Flamengo. Se eu sou o torcedor do Flamengo, eu não deixo o Flamengo fazer isso, certo? E se eu sou o torcedor do Flamengo, eu caía matando em cima da diretoria e pedir uma renovação geral do elenco agora. Arrascaeta, Davi Luiz, Gabigol, Gerson, Fabrício Bruno, todos esses caras lá são o que a gente poderia chamar são os macacos velhos do elenco. Então, os caras mandam e desmandam lá. Já ficou claro que está poluindo todo mundo que o Flamengo está tentando contratar. Então, se eu sou a diretoria do Flamengo, faz essa limpa geral. O Arrascaeta ganhou tudo. O Arrascaeta hoje em dia não está jogando. O Arrascaeta não está jogando nada. O Gerson, ele está assim jogando bem, mas a gente sabe que o Gerson ele oscila muito. Tem jogos que ele é o melhor jogador em campo, tem jogos que a gente não escuta nem falar o nome dele. Então, se eu sou a diretoria do Flamengo, eu faria isso. Procurava fazer isso. Eles tentaram fazer, só que permaneceu alguns jogadores. Já saiu o Everton Ribeiro, já saiu o Diego Ribas aposentado, já saiu uma renca de jogadores. Mas tem que sair mais, porque não tá dando certo. Enquanto você for ficar inflando o seu elenco de cara que tem esse ego, não vai dar certo. Então, a diretoria do Flamengo tem grande culpa sim, o senhor Marcos Braz tem culpa sim, Landim tem culpa sim em tudo isso. Tem culpa de contratar técnicos, que eles acham que só colocar um técnico de nome lá para treinar esses caras tudo ia resolver. Eles têm culpa. A única coisa que eu isento a culpa deles devido à atual situação é na demissão do Dorival, se é que eu posso dizer assim. Por quê? Porque, para mim, é o que eu pensei, eu falei, quando demitiram o Dorival depois de ele ter ganhado 2, 3 títulos no mesmo ano, eu falei, putz, acho que o Flamengo fez errado. Por que o Flamengo fez errado? Porque o cara acabou de ganhar tudo, pô, como você vai mandar um cara desse embora? Eu fiquei pensando, passou um tempo, ele foi pro São Paulo, teve aquela revanche com o Flamengo, o São Paulo se deu bem, o Dorival se deu bem, e com isso ele foi para a seleção. Na seleção, foi comprovado que o Dorival não é técnico para time grande, ele não é técnico para seleção. O Dorival ele é técnico para clubes que tem um elenco assim, que a gente pode dizer que é um elenco bom, mas não é um elenco grande, com grandes nomes, porque ele não consegue treinar, e ficou provado isso no Flamengo. Ficou provado que o Flamengo fez o certo em ter mandado o cara embora. O cara não consegue treinar a seleção brasileira. O cara não consegue. Ele tem as melhores peças hoje que talvez qualquer técnico do mundo queria ter na mão, e ele não consegue fazer a seleção brasileira jogar. O Brasil vai jogar contra a Bolívia e contra o Chile agora, e se não ganhar, o Dorival, ele sabe, ele já deu entrevista, ele sabe que nem se ganhar de 1-0 jogando mal, ele vai ser mandado embora. Então, para mim, nisso, o Flamengo acertou. Fora isso, não. Fora isso,
não acertou, eu não falo nem ter mandado embora, não acertou em ter contratado Vitor Pereira, pelo histórico com o Corinthians, o Paulo Souza, que treinava a seleção da Polônia, que deixou que ele abdicou de disputar uma Copa do Mundo, Domenech Torre, que trabalhava com Guardiola. Olha isso, gente, os caras contratou, eles acharam que eles estavam contratando Guardiola. Então, assim, São Paulo também, o São Paulo a gente não pode julgar tanto, mas é uma questão muito complexa, porque ele não se deu bem em nenhum clube fora o Santos. Por quê? Porque o Santos não tinha grandes nomes, era assim um grande técnico. E principalmente também na seleção argentina, a questão do São Paulo. Certo, rapaziada? Então, torcedor, eu quero que você deixe sua opinião, deixe seu like, mesmo gostando ou não gostando do vídeo, deixe seu like, que é muito importante aqui para o nosso canal. Eu quero que vocês deixem sua opinião, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, tudo bem. Cada um tem opinião, essa é a minha, tá bom? E eu volto amanhã com mais um vídeo, tá? Diz para mim qual que vocês acham que vai ser o destino do Gabigol. Um abraço.